Bom dia. Hoje iremos apresentar o trabalho sobre corrente elétrica. Meu grupo é composto por Amanda, Isadora, eu, Breno, Bianca e Ronald. Bem, hoje apresentaremos o funcionamento de correntes elétricas com base na primeira lei de Ohm, explicar e mostrar como funciona na prática, principalmente com base em cada resistor, que basicamente tem a função de limitar a corrente elétrica e causar, então, que a energia que iria passar pela corrente acenda a luz que está nas lâmpadas. Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar aqui sobre o circuito em série. Tá aqui uma fotinha do circuito. Basicamente, o circuito funciona da seguinte forma. Fonte, uma bateria, no caso, uma bateria vai passar energia por todo o circuito, passando em resistores, que no caso são lâmpadas, fazendo que produza luz. E aqui a gente montou da seguinte forma: uma fonte, os fios, um interruptor para ligar e desligar e dois resistores. No caso, basicamente funciona do seguinte modo. Vou estar ligando aqui para você. Na fonte tem 3 volts. Então o sistema tem duas lâmpadas, 2 resistores. Já que é um circuito em série, basicamente esses 3 volts vão ser divididos para esses dois, que são 1,5 e 1,5. Então cada um fica com 1,5 de acordo com a quantidade de coisas que tem aqui. Se eu pegar e tirar essa lâmpada, eu estou cortando o circuito, porque o circuito em série depende totalmente da quantidade de lâmpadas e também se eles estão ligados ou desligados. Então, para um estar ligado, os outros têm que estar ligados. Mas, mesmo assim, se eu tirar aqui e também tirar o soquete, deixando apenas a quantidade de uma lâmpada, vai aumentar a intensidade dessa luz, porque os 3 volts vão estar focados em somente uma. A resistência total do circuito é a soma dos resistores. Se tinha 2, vai ser a soma dos 2 resistores, vai ser a resistência total. Se tinha 1, vai ser só esse único resistor. E já que tem 3 volts e apenas tem um resistor, todos esses volts estão sendo focados para cá. Sendo que esse é 1,5, então está em sua máxima intensidade. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o circuito em paralelo, como está bem demonstrado aqui. O circuito em paralelo ele é composto por 2 ou mais resistores, contendo obviamente uma bateria, para que possa dar energia a esses resistores, sendo que a sua corrente ela é dividida e a sua tensão vai ser a mesma, ou seja, a mesma voltagem que vai estar aqui na bateria também vai estar nos 2 resistores. Enfim, para explicar um pouquinho mais sobre isso e falar sobre um pouquinho na prática, a gente pode falar sobre 3 tipos de fórmulas. Uma delas é dos resistores equivalentes, a qual é 1 sobre a resistência primeira, mais 1 dividido sobre a resistência segunda e 1 dividido pela resistência N. Enfim, conforme isso, a gente pode falar basicamente dentro desse experimento que a gente está fazendo aqui, que são compostos por 2 resistores. E a fórmula que a gente pode utilizar sobre isso é resistência equivalente é igual a resistência primeira vezes a resistência segunda, dividido pela resistência primeira mais a resistência segunda. Conforme dessas palavras e tudo que a gente está falando aqui, é importante destacar que, como a tensão é a mesma nos 2 resistores, a intensidade das luzes também vai ser a mesma, o que é bastante interessante. E aí, como exemplo disso, aqui a gente tem a bateria, que ela contém 3 volts. Logo, no primeiro resistor, que é esse daqui, a gente também vai ter 3 volts, ou seja, a intensidade vai ser a mesma da bateria. E também na segunda resistência, que também tem 3 volts, ou seja, a intensidade vai ser a mesma em todo o circuito. E agora eu vou explicar sobre o circuito misto. O circuito misto, pelo próprio nome, é um circuito que mistura tanto em série quanto em paralelo. Então, se a gente olhar aqui, esse é o circuito misto, a gente vai ter um circuito paralelo igual a esse ligado aqui, e esse circuito paralelo é como se fosse um único componente que está em série em relação a esse outro resistor. Então, as regras e fórmulas do circuito em série e do circuito em paralelo se aplicam ao circuito misto. Primeiro, para descobrir a resistência equivalente do circuito misto, a gente vai calcular usando as regras da resistência equivalente do circuito em paralelo. Dessa parte, desse componente aqui do circuito, a gente vai descobrir a resistência equivalente.
como a Bianca já explicou, tem duas fórmulas para a gente usar. A gente pode usar 1 sobre a resistência 1, mais 1 sobre a resistência 2, mas como a gente só tem duas, a gente vai usar aquela fórmula que só usa as duas resistências, que é 1 vezes a outra dividido por 1 mais a outra. Quando a gente achar a resistência equivalente dessa parte do circuito, aí é como se aqui fosse um único resistor e aqui outro resistor, que fica semelhante ao circuito em série. É como se esse daqui fosse um único, então a gente vai usar as regras do circuito em série, que é somar uma resistência com a outra. Tendo a resistência equivalente total do circuito, a gente vai poder usar as fórmulas da lei de Ohm, que é para descobrir a tensão, a corrente, tendo a resistência. A tensão, a gente tem aqui, já sabe que são 3 volts. A resistência, tem como a gente calcular, de cada um resistor aqui é 1,5. Então, tendo a resistência e a tensão, dá pra gente descobrir a corrente desse circuito. Aqui, as 3 lâmpadas estão ligadas, só que dá para observar que só 2 delas estão funcionando. Isso acontece por quê? Como eu já expliquei, essa parte aqui está em série com essa parte aqui. Então, a intensidade das lâmpadas, dá para ver que está dividida. Só que aqui eu tenho uma fonte de apenas 3 volts, então dividiu 1,5 volt para cá e 1,5 volt para cá. Então, acaba que essa parte aqui, não tá esse resistor aqui, não está recebendo tensão o bastante para ligar a lâmpada. Então, energia. Não está recebendo energia o bastante para ligar a lâmpada. Então, por isso, mesmo fazendo parte do circuito, ela não está acendendo. Mas a gente repara que ela, como essa aqui não está recebendo carga, eu posso tirar ela, que não faz diferença nenhuma. Porque como ela está ligada em paralelo, ela independe para ligar o circuito, pois aqui está ligado em série. A gente tentou improvisar aqui uma fonte mais forte. Agora a gente pode ver que os 3 estão ligados, mas essas duas aqui estão bem fraquinhas. Isso aconteceu por quê? Como cada uma delas, agora nós trocamos as lâmpadas, tem 3 volts, elas precisam de 3 volts, aqui nós temos uma fonte que cada pilha dessas tem 1,5. Então, ao total, nós temos 6 volts alimentando o circuito. Ou seja, precisaria de 9 volts para que todas as lâmpadas ligassem com a mesma intensidade. Então, para apresentar para você a conclusão, basicamente, o que podemos dizer é que as leis de Ohm são as responsáveis por permitir que calculemos grandezas em circuitos elétricos, tal qual a corrente elétrica, a resistência do sistema e a tensão que circula nele. Na primeira lei de Ohm, nós temos que, em um condutor elétrico, a diferença entre dois pontos é igual à corrente que passa por ele. Temos ainda que o potencial elétrico e a corrente elétrica que passa por esse sistema, eles são sempre constantes em um condutor único. Nós vemos esse conceito aplicado dentro no sistema em série em que a tensão da corrente elétrica ela vai passar por ambos os resistores e ela vai ser igual. Assim, nós temos que a tensão, por exemplo, do nosso sistema vai ser de 3 volts. Temos também o conceito de resistência equivalente, em que basicamente é a resistência total do sistema. Então, nós vamos ter, por exemplo, na resistência no sistema em série, nós temos que a resistência equivalente vai ser a soma de cada um dos resistores. Então, por exemplo, como já foi dito anteriormente, vai ser a soma dos 1,5 volts mais os 1,5 volts, assim a gente vai ter a resistência equivalente. Também temos que em uma associação mista, basicamente a gente pode somar os resistores que estão em série e depois somar com os resistores que estarão em paralelo, utilizando as fórmulas, por exemplo. E aí nós temos a fórmula de que a resistência equivalente será igual a 1 sobre resistência 1 mais 1 sobre resistência 2 mais 1 sobre resistência N e assim por diante, dependendo de quantos resistores esperamos no sistema. Temos também a resistência equivalente, por exemplo, no sistema em paralelo, em que a tensão ela vai se dividir entre as duas resistências, a corrente elétrica que vai passar ela vai se dividir, e assim nós temos que a equação de resistência equivalente é igual a 1 sobre a primeira resistência mais 1 sobre a segunda resistência e assim por diante, de acordo com as resistências que você vai ter no sistema. Temos também em um sistema misto, em que primeiro pode ser somada as resistências do sistema que está em série, sendo, como eu já disse, a resistência 1 mais a resistência 2, e assim por diante, dependendo de quanto você tiver no sistema, e depois somar junto com a resistência do seu sistema ali, que vai estar integrado em paralelo, basicamente, sendo a fórmula como já dica, somando com a resistência equivalente, vai ser igual a 1 sobre R mais 1 sobre a resistência 2 mais 1 sobre a resistência 3 e assim por diante, tendo a resistência total do sistema. Assim nós temos que os sistemas eles foram de extrema importância para o aprendizado dos alunos de maneira prática de como se aplicam esses conceitos, entre outros aprendizados, como por exemplo, como o tema em si. Basicamente é isso. Agradecemos pela atenção, muito obrigada. Tenha um ótimo dia.